são as principais perguntas que você deve fazer na hora de uma entrevista? Uma das maiores dificuldades que chegam até a minha pessoa é como identificar, Gustavo, uma pessoa interessante que realmente esteja interessada para esse cargo, ou até mesmo descobrir se essa pessoa realmente está afim, e se essa pessoa é a pessoa certa. Se você tem essa dificuldade, quero te fazer um convite. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar várias perguntas que é importante você fazer na hora de uma entrevista para você ter mais informação para descobrir se essa pessoa é a pessoa certa para trabalhar com você, na sua clínica e, obviamente, no setor e na área que você precisa. Antes da gente iniciar, obviamente, eu preciso me apresentar. Eu sou Gustavo Medeiros e há mais de 4 anos venho ajudando donos e gestores de clínicas a performarem cada vez mais, através das minhas mentorias e dos meus treinamentos, aonde eu faço grandes diagnósticos e junto desenvolvo planos de ações para que a pessoa coloque em prática e realmente consiga, de uma vez por todas, atingir os objetivos que ela quer, que ela pode e que ela merece. Bora para o nosso vídeo então. Gustavo, fala para mim quais são excelentes perguntas para nós fazermos numa hora de uma entrevista. Eu quero passar para você que a primeira pergunta que é importante você fazer é: quais são os objetivos em sua carreira? Essa pergunta é muito interessante, mas quando a gente faz essa pergunta para alguém que está interessado na vaga, é evidente que a gente começa a descobrir o que essa pessoa está buscando. O que você tem que estar presente como gestor, como líder, é que as pessoas passam muitas informações e eu costumo dizer que elas são ocultas e que elas não são visíveis no primeiro momento. Mas quando a gente faz excelentes perguntas, a gente acaba fazendo com que a pessoa traga para a luz pontos importantes para você identificar se ela é a pessoa certa para aquela função. Então a primeira pergunta que eu convido você a fazer é: quais são os objetivos em sua carreira? O que a pessoa quer? Ela quer, tem uma ambição de crescer? Não tem? Qual é o desejo dela? A segunda pergunta, tanto quanto importante, que você precisa fazer é: em que área profissional você tem interesse em trabalhar? Parece meio bobo a gente fazer essas perguntas, porém as pessoas muitas vezes, na ânsia de encontrar um lugar, ela vai lá e diz que está afim daquela posição. Mas quando você pergunta, lá no fundo, muitas vezes não é o desejo que ela tem profissionalmente a médio e longo prazo. E é um dos motivos que está acontecendo cada vez mais essa grande rotatividade na sua clínica e nos negócios, é a falta de clareza das pessoas e é a falta de clareza do próprio líder e gestor em fazer as perguntas e saber se a pessoa que está ali na frente realmente está afim ou tem o perfil para aquela área. Terceira pergunta, e tanto quanto importante: quem foi seus últimos 3 líderes? E descreva para mim qual é o lado positivo e negativo dessas pessoas. Claro, não vou negar. Tô colando um pouquinho aqui no meu caderno, porque é importante, né? São muitas perguntas. Essa pergunta é muito relevante, porque olha só como a gente pensa. Quem foi seus últimos 3 líderes? E descreva para mim qual o lado positivo e negativo dessas pessoas. Existe uma máxima que é clichê, que a gente fala assim, ó: quando Pedro fala de Paulo, nós soubemos muito mais de Pedro do que propriamente de Paulo. Quando você pergunta para uma pessoa sobre alguém ou sobre algo, ela está falando muito mais sobre ela ou sobre qualquer situação. Por quê? Porque a gente sempre coloca para fora algo que a gente enxerga. E quando a gente enxerga, é sinal que está dentro do nosso mapa de mundo. Então, todas as vezes que as pessoas falam e que você pede para citar a qualidade de outras pessoas, ela vai falar essas qualidades através do mapa interno dela. E se por um acaso essa pessoa tiver muito mais facilidade de falar dos pontos negativos do que os positivos, isso já está falando muita coisa. Quer saber o quê? Que talvez ela é uma pessoa que está muito mais prestando atenção nisso, na crítica, do que propriamente no lado interessante. Quarta pergunta para você fazer agora na sua próxima entrevista. Inclusive, quero fazer um convite para você. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e
Deixe seu comentário, a sua dúvida, porque o meu desejo é fazer com que você assuma o controle da sua clínica. Qual que é a quarta pergunta, Gustavo? Ela é da seguinte forma: o que o seu ex-líder vai dizer ou diria se eu ligasse agora para ele e pedisse uma informação sua? Olha que pergunta impactante. O que o seu líder vai dizer ou diria se eu ligasse agora para ele e pedisse uma informação sua? Que nota ele daria para o seu trabalho, de 0 a 10? Olha só que interessante. Quinta pergunta: por qual motivo você saiu da empresa, das últimas empresas ou das últimas clínicas? Qual é o motivo? Se você perceber que essa pessoa que está afim dessa vaga culpar sempre a empresa, o problema não está nos outros, o problema está nela. Lembra daquela frase clichê? Quanto mais o Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro do que de Paulo. Sexta pergunta: quais foram as maiores realizações no último cargo que você estava? Quais foram as ideias que você criou? Quais foram as inovações que você trouxe? Porque quando eu faço uma pergunta dessa, a pessoa tem que pensar, e você vai ver que se ela realmente criou, se ela está criando, ou se ela não criou nada até então. Porque quando a gente percebe, quando a gente faz essa pergunta, e se ela não criou nada, ela não vai criar agora, porque está dentro dela. Então, essa é uma pergunta que faz você coletar algo muito incrível. E eu vou repetir ela para você. Quais foram as maiores realizações no último cargo que você estava? Quais foram as suas ideias, as suas inovações que você criou? Sétima pergunta. Se hoje você não precisasse de dinheiro, se você não dependesse de dinheiro, o que você gostaria de fazer? O que está dentro do teu coração? Novamente, eu quero reforçar algo que eu falei ali atrás. O que mais está acontecendo hoje, fazendo com que exista muita rotatividade nas empresas, na sua clínica, é a falta de clareza da pessoa e a sua falta de clareza em coletar e extrair da pessoa o que você quer. Porque hoje em dia cada vez mais está acontecendo algo que infelizmente não é o melhor cenário. As clínicas estão demitindo lentamente e contratando com mais velocidade ainda, porque está cada vez mais apagando incêndio. Você está vivendo isso? Quero te fazer um convite. Aqui nos comentários eu vou deixar o link do grupo VIP, que nesse grupo eu vou estar entregando e dando uma aula. Convido você a entrar para ele, porque lá eu vou entregar muito conteúdo também. Oitava pergunta: o que mais admira nos seus amigos? Pede para essa pessoa citar 2, 3, 4 amigos e pede para ele falar o que ele mais admira, quais são os valores, porque aí tem muita mensagem oculta. Entenda o seguinte, nós somos com quem a gente convive. E se a gente convive com um tipo de pessoa, nos chama a atenção alguns comportamentos. E são esses comportamentos que nos chamam a atenção, são os mesmos que a gente aplica no nosso dia a dia. A verdade é essa. Então, procure extrair isso da pessoa. Nona pergunta. Dê um exemplo de um profissional de sucesso que chame a atenção da sua pessoa. Olha quantas perguntas ricas que fazem a outra pessoa, a pessoa que está afim, que está interessada na vaga da sua clínica, faz ela pensar, faz ela raciocinar, faz com que ela realmente tenha consciência e traga muitas informações para você. 10ª pergunta, e tanto quanto importante, o quanto você espera receber dessa vaga. Sabe que, como eu falei, nós estamos numa velocidade tão grande, as pessoas muitas vezes até numa angústia para pegar, para conseguir algo, e a gente acaba dizendo sim para muita coisa, e depois quando tu para pensar, raciocinar, tu vê que talvez não é aquilo ali que realmente você deseja. Então você precisa fazer essa pessoa pensar e até mesmo você sentir se essa pessoa está de acordo com a vaga que você espera. É isso que eu queria trazer para você. 10 perguntas cruciais para você começar a colocar na sua entrevista de emprego, para você parar e diminuir a rotatividade dentro da sua clínica e parar de perder dinheiro. Quero fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e te espero no próximo vídeo. Um beijo do Guga e até lá.